Lucas capítulo 5, versículo 27 e 28, diz assim a palavra de Deus: Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Verso 28, ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Lucas, o evangelista amado, o médico amado, ele traz o relato do chamado de Mateus ou Levi, que é a mesma pessoa. Jesus opera um grande milagre na cidade de Cafarnaum, curando um paralítico, e quando ele continua a sua jornada, a sua missão, o texto diz que na caminhada ele contemplou, ele viu Levi publicano, assentado na coletoria. Coletoria era como que fosse o escritório. Ele era publicano, Levi, que cobrava taxa, cobrava o imposto do povo, da população judaica, em serviço a Roma, ao Império Romano. E o cobrador de imposto, ele tinha uma imagem não bem vista para com os judeus. Alguns judeus intitulavam que o cobrador de imposto, o publicano, ele era comparado a um assassino, a um bandido, a um ladrão, e muitos acreditavam que o publicano não tinha direito à salvação, que arderia no fogo do inferno. Mas o texto mostra a graça soberana, o chamado do Senhor, quando o texto diz que Jesus viu Levi assentado na coletoria. Era o seu trabalho, era a sua vida, um bom salário, uma ótima remuneração, e o pé atrás do judeu para com o publicano é porque o publicano ele cobrava além, né? Era tipo uma corrupção, um roubo contra o próprio povo. Aí então que o povo judeu olhava de uma maneira indiferente, de uma maneira até mesmo assim, como que o olhar de crítica e de censura, porque na mente dele o judeu não poderia roubar o próprio povo, e ainda mais em serviço ao Império Romano. E até mesmo a família do cobrador de imposto, do publicano, ela não era bem vista, ela era má vista. E o texto está dizendo que nesse dia foi um dia especial. Jesus está passando e o texto está dizendo claramente que Jesus enxergou, contemplou o publicano, e o texto fala que ele fez um convite: segue-me, segue-me, venha me acompanhar, venha estar ao meu lado, eu quero mudar a sua história. Era isso que Jesus estava dizendo para Levi ou para Mateus. E o versículo 28, e ele se levantou. Jesus contempla, Jesus vê, Jesus chama, e Levi não resistiu ao chamado. Levi, ele atendeu, ele aceitou o chamado do Senhor Jesus. E Lucas está dizendo, relatando aqui no capítulo 5, versículo 28, que ele se levantou. Ele estava ali no seu trabalho, era o seu costume, era a sua praia, podemos assim dizer, mas o chamado de Jesus foi forte, foi impactante, que ele levantou ali da coletoria, e Lucas registra que, e deixando tudo, deixando o trabalho, deixando o bom salário, deixando ali o roubo, porque ele roubava, ele enganava, ele cobrava além do normal, além daquilo que era para cobrar. O publicano Levi, ele era desonesto, mas ele deixou tudo isso, e a Bíblia está dizendo que ele começou a seguir Jesus. E porque ele começou a seguir Jesus, ele foi tratado, a sua vida foi mudada, o seu coração foi convertido a Cristo, o coração de Levi foi convertido ao cristianismo, ao Evangelho, a Jesus. E isso fez uma grande diferença na vida dele. Outrora mal visto, outrora um funcionário público corrupto,
um roubador, um explorador do próprio povo. O povo que ele explorava não era um povo inimigo, era o seu próprio povo. Tamanho era o endurecimento do coração dele. E na verdade, a maioria de nós agimos assim. A maioria de nós prejudicamos a parentela, prejudicamos a família, pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que fazem parte do nosso convívio. Porque para prejudicar alguém, não precisa necessariamente roubar, espancar, dar um soco. Muitas das vezes, o homem com a natureza carnal, rebelde, ele machuca, ele prejudica com palavras, com indelicadeza, ele é rude, ele desrespeita, ele fala mal, ele não ajuda, ele não apoia, ele despreza. Mas quando o olhar de Deus, quando o chamado de Deus vem até nós, a atitude de Levi deve ser a nossa atitude. Se levantar, deixar tudo. Quando eu falo deixar tudo, é deixar a velha natureza, coração rebelde, coração adâmico. E a Bíblia diz que Levi começa a seguir Jesus. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a dinâmica do cristianismo. Ser contemplado por Deus, ser chamado por Deus, atender esse chamado, atender esse convite. Ah, querido amado ouvinte, queria dizer para você que Deus está olhando para você. Eu queria dizer para você, com toda certeza, com toda convicção, Deus está chamando você através de Jesus Cristo, seu Filho amado. E assim como o Senhor disse para o profeta, se coloque em pé e falarei contigo. Se colocar em pé diante de Deus é se colocar na posição a qual Ele tem nos chamado. E a posição a qual Deus tem nos chamado é a posição para sermos filhos do Senhor, filhos amados. Quando o filho pródigo estava cuidando dos porcos após uma vida de decadência, de imoralidade, quando ele saiu da casa do pai, ele estava lá sujo, maltrapilho, estava abandonado, sem dinheiro, sem esperança. A Bíblia diz que ele bradou dentro de si: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele estava dizendo: eu vou me colocar em pé e vou na direção do meu pai, porque lá ele vai mudar a minha história, lá ele vai me dar o acolhimento, lá ele vai me receber. Ah, esta é a atitude de Levi, esta é a atitude do filho pródigo, esta é a atitude do profeta que se colocou diante de Deus para ouvir a voz de Deus. E essa deveria ser a nossa atitude. Essa deveria ser a atitude da humanidade, se colocar em pé diante de Deus para ouvir a sua voz, para atender o seu chamado, abandonar o pecado, a idolatria, abandonar o ego, a velha natureza, a mentira e começar a seguir Jesus. Seguir Jesus é o projeto mais fascinante. O que empolga na minha vida não é a certeza de ficar milionário amanhã, não. O que empolga a minha vida é que um dia o Senhor me viu, me chamou e me colocou em pé diante dele mesmo. Ele que me colocou em pé, e agora ele tem me chamado para seguir, para estar diante dele, aprendendo da sua palavra, ouvindo a sua voz, proclamando o seu evangelho. Queria que você ficasse com essa palavra. Deus está olhando para você, Jesus está chamando você. E assim como Mateus atendeu o chamado, o convite, o Senhor ficará muito feliz em saber que você está atendendo, que você está se levantando dessa tristeza, dessa melancolia, desse desânimo, dessa chatice, e você está deixando tudo em amor a Cristo. Você está seguindo a Cristo. E se você é um seguidor de Cristo, você é bem-aventurado.
Se você é um seguidor de Cristo, você é filho de Deus. Eu não estou falando para você de uma nova religião. Eu não estou falando para você da teologia da prosperidade. Eu estou falando para você a teologia de Jesus, a salvação, o novo nascimento, a cruz, a ressurreição, o sangue, a sepultura vazia. Jesus ressuscitou e Ele está vivo. Que você possa segui-lo, que você possa estar atento ao chamado, ao olhar dele, obedecendo, clamando e buscando ao Senhor de todo o coração. Deus abençoe você, fique com esta palavra, fique com Deus, um beijo no seu coração. Amém.